Oi, meus amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema escravista no mundo, tendo a sua origem no período das guerras e conquistas de território, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos conquistadores. Como sabemos, a escravidão vem do Oriente Médio, com os assírios, hebreus, babilônios, egípcios, gregos e até mesmo com os romanos. E a escravidão moderna iniciou-se com a descoberta das Américas e com a colonização. E a escravidão africana no Brasil? Esta chegou em terras brasileiras pelos portugueses, onde eles encontraram uma forma criativa para suprir a falta de mão de obra. Com isso, foram trazidos os negros através do tráfego negreiro, em navios cheios de pessoas sem a mínima condição de higiene. E esses negros eram vendidos e depois submetidos ao trabalho braçal. E hoje vamos falar sobre o racismo, que já sabemos onde teve a sua origem. Eles dominavam a navegação e os movimentos de expansão marítima que eram levados para outros continentes. E esse contato dos europeus com os asiáticos e africanos já existiu, como também a forma de enxergar os outros povos não brancos e, segundo eles, de uma cultura inferior. Os europeus, então, começaram a chegar no continente americano e, a partir daí, eles tiveram um novo olhar, um olhar de ganância, de supremacia para aquela gente desprovida de traços brancos. E com tais propósitos, eles tentaram aculturar os seus nativos, ou seja, os nossos índios, empurrando-lhe goela abaixo uma língua e uma cultura, sendo a língua falada naquela época que eles queriam implantar o tupi. Conseguiram. E o seu desenvolvimento dessa língua possibilitou um maior entendimento da organização social e, por conseguinte, facilitando a ação de conversação operada pelos padres jesuítas. Lembram dessa parte da história? Como já sabemos, esse processo de mão de obra indígena não deu muito certo. E a partir daí iniciaram a procura de capturar africanos para trabalhar como escravos na nova empresa. Que empresa é essa? O Novo Mundo. Eu fico aqui lembrando, quando eu ainda era criança, aprendi na escola que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Alguns anos depois, quando você aprende a questionar, aprende a ver a história de uma outra forma, aí você passa e se pergunta: não existiam povos aqui no Brasil? Não existia também uma sociedade habitada? É muito triste. E tais fatos que vimos na história com a colonização portuguesa, como nós já sabemos, havendo o extermínio de milhões de indígenas. Que fatos desagradáveis, que história triste essa nossa. E o processo de escravização africana estava embasado em uma ideologia de hierarquia das raças, fazendo com que milhões de africanos fossem capturados e submetidos ao trabalho escravo, como já falamos anteriormente. Período esse conhecido como colonismo, que era a prática na qual um território exercia domínio político, cultural ou religioso sobre determinado povo, atingindo tanto os aspectos culturais, econômicos e os militares.
fazendo com que ocorresse o tráfego dos mais fracos pelos mais fortes. Com isso, eles perdiam seus bens, seus solos, moradias e até os seus direitos políticos. E o racismo no Brasil? Podemos dizer que começou em 1888, com a abolição da escravatura. Período esse tardio, porque a abolição já havia acontecido há anos nos Estados Unidos, isso em 1865, na Inglaterra em 1834 e no Brasil 1888. Imagine vocês. O Brasil foi pressionado para tal feito, só que eles não criaram qualquer plano de orientação, acolhimento e instruções para os escravos. Eles se viram sem moradia e sem alimento. E agora, o que fazer? Que desespero, imagino que eles passaram, não é mesmo? Havia também os desinformados que continuaram submetidos à escravidão, mesmo com a abolição. E essa gente sofrida, humilhada, foram viver em morros, em regiões mais afastadas, sem a mínima estrutura ou condição financeira. Começar literalmente do zero. Eles haviam conquistado a sua liberdade, sem receber nenhum tipo de indenização. A vida deles, com certeza, amigos, não foi fácil. Muitos acabaram abandonando as fazendas, outros distanciaram-se desses locais onde foram escravizados. Um outro grupo saiu à procura de parentes e muitos procuraram melhores salários. E existia? Os grandes fazendeiros, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam insatisfeitos e o grupo de ex-escravos começaram a sofrer com a recessão, sendo taxados de vadios e vagabundos. Esses donos de fazendas não aceitavam pagar salários e a grande maioria dos seus negros não tiveram direito à terra, sendo forçado a ganharem baixos salários. É isso aí, meus amigos. Trouxemos um pouquinho para vocês dessa triste história do nosso Brasil, desses tristes momentos vividos pelos nossos negros, por nós, porque somos negros, nessa história tão triste da colonização do Brasil, não é? Ainda vamos continuar. No próximo vídeo vamos falar da abolição, dos processos da abolição, como tudo realmente, de fato, aconteceu. Se gostaram, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Aguardem, porque o nosso próximo vídeo estará recheado de coisas boas, tá bom? Um grande abraço a todos e gratidão sempre.